Como é que tá, Mônica? Tudo bom? Estou ótimo. Muito obrigado por você ter comparecido aqui com a gente, viu? Eu que agradeço esse convite. O professor Dr. Mônica, ele é da África Central, do país de Congo, e é doutor em comunicação. Seu mestrado foi defendido na USP. Dr. Mônica, fazendo um breve resumo do nosso último programa, ele fez jornalismo na França, depois ele retornou ao Congo e trabalhou em emissora de televisão como jornalista. Na verdade, Nick, eu estudei a parapsicologia e fiz doutorado em comunicação, sobretudo na área da cibernética. Cibernética, que é, então, o estudo da comunicação e do controle. Perfeito. É mais na área da teoria da informação, que é um instrumento que permite que você possa implementar máquinas lógicas, como, por exemplo, os computadores. Também eu venho de uma família que joga búzio, Você sabe, na África o jogo de búzio é um instrumento de medição psicológico. Não é um instrumento de predizer o futuro. É mais para poder determinar a situação presente e você organizar a sua vida futura. Então eu venho dessa família que jogava búzio e quando estudei a cibernética e a teoria da informação, um dia estava jogando búzio e eu percebi que o jogo de búzio era uma calculadora. Exatamente com a calculadora eletrônica, a mesma lógica. Então, a partir disso, comecei a analisar o jogo de búzio e a procurar outros sistemas africanos que parecem com o jogo de búzio, notadamente o livro do destino egípcio, e juntei os dois, descobri as equações do jogo de búzio, as equações do livro do destino, juntei as duas equações e criei então um software que foi objeto da minha tese de doutorado, tese defendida em 89 na USP e dirigida pelo matemático e pedagogo brasileiro Oswaldo Sanjos. Ah, aquele autor de vários livros. Exatamente. O que me interessou não é o aspecto místico do jogo de búzio, é o aspecto lógico e matemático do jogo de búzio. Então você construiu um software para que essas equações as pessoas pudessem ter acesso a isso? Isso, então com esse software você pode agora, inclusive eu coloquei todo o jogo de búzio no computador, e você pode, ao invés de jogar os búzios, você trabalha com números, certo? Você vai digitando e você vai tendo respostas. Juntei o jogo de búzio, o livro do destino e o I Ching chinês. Coloquei tudo isso junto. Então você faz uma pergunta, por exemplo, você vai ter 3 respostas, todas falando sobre a mesma coisa. Isso que é incrível. Sistemas separados no tempo e no espaço, tendo as mesmas respostas, entendeu? Então você vai ter a resposta do jogo de búzio, você vai ter a resposta do livro Destino egípcio e você vai ter a resposta do I Ching. Como você vê o racismo no Brasil? Uma pergunta realmente pesada. Em primeiro lugar, o racismo é uma praga. Isso é a primeira coisa. É uma coisa que não pode existir. É outro problema. Se você analisar historicamente os países racistas ou as raças racistas, são as raças brancas. São os brancos que sempre discriminam as outras raças. No caso, a sua receptividade no Brasil, com o próprio doutorado, Oswald São Jorge assessorando você na sua tese e tudo, você acha que o nosso racismo é camuflado e é forte? Sim, eu vou só terminar o meu pensamento rapidamente. Então, veja bem, os brancos têm uma religião que chama cristianismo, baseado na lei do amor. Então são os primeiros a discriminar. E isso é incrível. Bom, agora, respondendo à sua pergunta, eu diria o seguinte, que não existe racismo no Brasil. Aí o telespectador está dizendo, puxa vida, ele está falando coisas incríveis. Contradizendo. Contradizendo. Não existe racismo no Brasil porque as leis combatem justamente o racismo. Existe, sim, racistas. Pessoas que são racistas e que praticam algum tipo de comportamento discriminatório, que eu já senti isso
O professor São Jorge, ele não foi racista comigo, muito pelo contrário. Me acolheu muito bem e me deu a orientação necessária e aceitou uma tese que justamente pertence à cultura africana. Então, ele demonstrou que algumas pessoas no Brasil não são racistas. Agora, só para terminar esse assunto, eu queria dizer que os negros brasileiros, ao invés de procurar combater o racismo, deveriam aproveitar das aberturas dadas pelas leis e se organizarem. Senão, esse discurso do racismo só vai servir a alguns negros subirem e a maioria vai continuar ficando na miséria. Agora, muito profundo, muito sábia a sua colocação de que o cristianismo prega amor. No entanto, ele discrimina um irmão seu pela cor da pele. Exatamente. Isso é um antagonismo muito grande. Como diria Boris Casoy, é uma vergonha.